Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira, estamos começando mais um Farol Expresso. Essa série do Farol Expresso que é especial de reforma, sobre a reforma, essa reforma que está sempre se reformando. E a gente vai analisar no decorrer desses 5 próximos encontros sobre cada sola. Para que você que está agora assistindo um pouquinho sobre isso, você está aí, chegou de gaiato no navio, aqui nós somos, na verdade, um podcast que pertence a uma igreja na cidade de Olinda e na cidade de Igaraçu, Pernambuco, Igreja Farol. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente, ou você segue a gente através do nosso canal, né, no YouTube, aqui no YouTube, ou no nosso feed dos podcasts, dos agregadores de podcast, como também no nosso Instagram, o Farol Igreja para a Igreja de Olinda e o Farol Igaraçu para a Igreja de Igaraçu. Tá bom? Então vai ser um prazer lá se você mandar um direct e falar, conheci vocês no podcast. Pô, vai ser massa, velho, saber disso. Quero também dizer para vocês que nós temos uma equipe preparada, um sistema todo de última geração de tecnologia. Se você, olha, vai ter o dia que eu vou filmar a gambiarra que é isso aqui, mas é massa. Pelo menos o resultado eu acho que é bom. É bom também vocês comentarem por isso. Deixa o comentário de vocês, sejam sinceros. É bom também porque a gente vai tentando melhorar. Se você gostou, você já pode curtir, já pode compartilhar, divulga aí pra galera, ativa o sininho também. Tudo isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tá ok? Bom a gente falar um pouquinho, né, Eliel? Você apresenta logo, é melhor você se apresentar. Depois eu falo aqui uns recadinhos que eu quero dizer e depois a gente fala um pouquinho o que são as 5 solas, né? Beleza. Fala, galera. Sou Eliel, trabalho com a equipe pastoral do Farol e hoje estou atuando lá em Igaraçu junto com o pastor Rafa e está sendo uma bênção, um trabalho muito bom, né? Também participei do Conexão dele lá em Igaraçu e a cada dia uma novidade. Todo dia a gente tem trabalhado e tem sido um privilégio aí estar trabalhando com ele, ajudando vocês aqui, sempre atuando aí um pouquinho, né? Tipo, ajudando aí vocês, é muito massa. Vai ser ajudando, né? Uhum. Pois é, deixa eu passar alguns recados para vocês. Se vocês desejam se aprofundar mais sobre essa temática, a gente está no mês da reforma, dia 31 de outubro, a gente faz o quê? 505? 500 e quantos? 505 anos da reforma protestante. Aquele evento simbólico ali de Lutero, quando ele prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, questionando alguns pontos errados da igreja. Alguns desses pontos, graças a Deus, foram revisados. Outros, infelizmente, por alguns grupos ainda se permanece. Mas o que importa é que Deus usou ali Lutero para alertar a igreja naquela época, os erros da igreja naquela época. É bom. Então, se você quer continuar sobre essa temática, a gente vai ter o Imersão Especial de Reforma. Então, todas as quintas, no Farol Olinda, presencial, às 7 horas da noite, a gente vai estar dando aula sobre a reforma protestante, começando dos pré-reformadores, a turma que influenciou Lutero, a turma que influenciou Henrique VIII, Calvino, até os reformadores dos dias atuais, alguns nomes, dentre vários nomes que a gente tem à disposição. Alguns até vocês já devem conhecer, outros não, mas eu acho que vale a pena enriquecer o seu conhecimento sobre isso e tirar lições. O importante é isso. Não adianta apenas você consumir conteúdo e não tirar um aprendizado para a sua vida. Então a intenção da gente também é trazer essa perspectiva. Então, lembrando, todas as quintas às 7 horas da noite, aqui no Farol Olinda, imersão durante esse mês de outubro, a imersão da reforma protestante, tá bom? Falando sobre reforma protestante, tá? Que é uma temática, até porque no colégio a gente vem um pouquinho numa outra ênfase também, né? Vão ter algumas ênfases que a gente fala no colégio, algumas questões, né? Que a gente é acostumado, mas a gente vai ter algumas outras ênfases mais na perspectiva da fé, né? Reformada, da fé cristã protestante. E aí, meu velho? Sola Escritura. É bom logo a gente falar o que são os solas, né? Não, deixa com você. Olha pra isso. É uma brincadeira um negócio desse. Não, mas é o seguinte, gente. Basicamente, o que são as 5 solas? São 5 pontos onde todas as igrejas protestantes, evangélicas, que vêm dessa linha, todas elas têm em comum.
tá certo? É um ponto que une todas elas na perspectiva, são 5 pontos principais. E aí foi usada a língua latina na época, que era uma língua morta, mas assim que não é falado com frequência, mas é uma língua que ela, além de ser eternizada, ela é universal. Então, para não privilegiar na época nenhum grupo étnico, mas que ficasse fácil a compreensão, foram feitas as 5 solas. São elas: sola Scriptura, solus Christus, soli Deo Gratia, soli Deo Gloria, perdão. Vamos lá, de novo. Sola Scriptura, solus Christus, solo Deo Gloria, sola Gratia e sola Fide. E aí? Acho que a sequência tá meio errada, mas... Não tem uma sequência, mano. Não tem uma sequência. Oxe, tá querendo me doidar. Vamos lá. Sola Fide, somente fé. Só uma fé, no caso. Soli Deo Gloria, somente a glória a Deus devemos dar. Fé somente em Jesus. Fé somente em Deus. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Sola graça, nos tornamos filhos dele por adoção, apenas por graça e não por mérito nosso. É porque Deus nos ama. Deus ama você também. Sola Fide, sola Deo Gloria, sola fé, solus Christus, que é somente por Cristo que chegamos a Deus, e sola Escritura, que é a única regra de fé e prática do cristão, que é a Bíblia, né? Que é aquela ideia, né? Tipo, o movimento quando estourou, o pessoal tende a achar que foi uma única coisa só. Normalmente o pessoal dá a ideia de que foi Lutero que iniciou tudo. Só que na realidade, enquanto acontecia ali na Alemanha, estava estourando ali em outros lugares também. Foram vários movimentos que aconteceram. Holanda, Escócia, Inglaterra, França. Tanto que tem autores Suíça. que dizem que não foi uma única reforma, foram várias reformas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E só depois que, tipo, o movimento estourou aqui, estourou ali, que alguns deles tiveram ciência um do outro, tá ligado? Que tava ali acontecendo a mesma coisa. Exato. E é interessante que, por exemplo, tem pontos de diferença? Tem. Mas dentre esses pontos de diferença, justamente o que fala das 5 solas é o que está em comum. É aquela base que uniu a todos, por mais que cada um tivesse o seu foco, ali quando iniciou naquela determinada região, esses 5 solas uniam o pensamento de todos eles. Exato. São, né, os fundamentos que unem todos aqueles movimentos de reforma. Inclusive, aí eu já vou dar um spoiler aqui, no curso, na primeira aula do curso de imersão de Reforma Protestante, vamos falar sobre os pré-reformadores, e aí você vai ver que cada pré-reformador tinha ênfases diferentes uns dos outros e que foram influenciando especificamente outro. Um foi mais para a pegada ali do Henrique VIII, o outro influenciou mais o Lutero, o outro já influenciou mais o Calvino, né, e o Zwinglio ali, aquela coisa toda. Cada um deles deixou uma base, né? Exato. Mas o principal, ele é bem parecido. Vamos falar um pouquinho sobre sola Escritura. Eu acho que é interessante a gente começar lendo o texto. São vários os textos, por exemplo, que a gente pode usar como base, tá bom? Sobre essa questão da Bíblia como única regra de fé e prática do cristão. Mas a gente decidiu aqui, escolhi aqui o pastor Anderson colocou no encontro do domingo de manhã, desse domingo de manhã, né? Aqui no Salmos 19, versículos 7 a 14, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o outro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Amém. Pois é. Cara, essa palavra é muito forte, mano.
principalmente se você olhar bem, como a gente está pegando justamente essa ideia do sol escritura, numa época hoje que as pessoas não tendem, vamos dizer assim, é aquela época da pós-verdade, que cada um tem a sua e eu tenho a minha, você não se mete no que eu penso, eu não se mete no que tu pensa, e cada um pensa do seu jeito. Só que quando a gente para pensar que, poxa, a palavra de Deus diz que ela é o nosso guia, ela que nos direciona. E aqui nesse salmo ele diz que, tipo, a ênfase que ele dá sobre essa palavra é muito forte, sabe? Tipo, é algo que, ao mesmo tempo, é antigo, porque a palavra é antiga, mas ela é totalmente atual. Uhum. É uma coisa que você ouve e não tem como você não ficar impactado se você realmente, tipo, tem ciência do que ali está sendo dito. Uhum. Eu acho também, cara, que tem um lance que bate muito com a sociedade atual. Você falou de pós-verdade e a gente vê que hoje a gente às vezes se vê querendo estar em lugares que a gente não vai ser confrontado. Onde, na verdade, muitas vezes é a Bíblia que vai confrontar a gente. O próprio salmista aqui, ele se vê confrontado a mudar, né? Quando ele diz assim, guarda o teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. E muitas vezes hoje a gente flerta muitas vezes com os nossos erros, com os nossos pecados, justamente porque eles não são bons, não são agradáveis. Eu acho que isso é um problema. E às vezes a gente se vê negociando princípios porque a gente não quer ser confrontado. Ainda tem outra coisa, olha, tomando cuidado para também não ser aberto demais, mas por exemplo, assim, hoje é muito comum aquela conversa assim, tem coisas que você não discute, não se discute religião, não se discute política, não se discute gosto por time de futebol e tudo mais. O problema eu acho que não está na não discussão, tá de como você fala sobre isso. Tá no como, não no quê. Porque, por exemplo, se você sabe ouvir, sabe respeitar, você consegue dialogar. E dialogar não é você, tipo, aceitar tudo que você ouve e aplicar para você. Mas é você saber respeitar, conversar, é saber ouvir os argumentos e saber argumentar de maneira sensata, tá ligado? Uhum. E principalmente quando o pessoal tende a falar isso, é justamente assim, dizer que, quem só ouve o que a Bíblia diz, ou quem acredita na verdade da Bíblia, é um alienado, porque a Bíblia é um livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, e o pessoal tende a dizer, foi feito por homens, é um livro perfeito, é um livro assim, é um livro assado, não sei o que. Mas geralmente, eu percebo que geralmente quem usa esse argumento é porque não leu a Bíblia. Exato. Porque quem lê, ele pode até dizer assim, não, isso aqui não é muito minha praia, não. Como eu já tenho amigos que leram, claro que não leram com a perspectiva que a gente lê, né? Aí é uma questão de cada um. Lê e diz assim, olha, tem muita riqueza nisso aqui. Tem muito ensinamento nisso aqui. Né? E tem aquela questão. Nós, no caso, que nós lemos com a perspectiva de acreditar que de fato é a palavra de Deus ali sendo dita e falando conosco quando a gente lê, a nossa função é saber levar o que ela diz de maneira que quem ouça não fique com vontade de, tipo, irado e querer bater em você, mas sim, tipo, com vontade de querer conhecer mais o que está escrito ali. Para mim, assim, as escrituras, ela desafia a gente, mas ao mesmo tempo, eu acho que ela leva a gente a uma vida de temperança. Você falou aí tava falando aí dessa coisa de, não se discute. Realmente, às vezes vai ter hora que é para discutir, o como é mais importante. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Eclesiastes, quando vai falar lá que tem tempo para falar, tem tempo para ficar quieto, tem tempo para isso, tem tempo pra... Isso é nada mais do que o cara ser temperado, o cara agir com temperança. E no mundo que a gente tá, por exemplo, a gente tá num período eleitoral, agir com temperança no período eleitoral, junto com a Copa do Mundo, é bem difícil, entendeu? É uma coisa que é desafiadora, os ânimos estão aflorados, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como é que a gente deve se portar, né? Temperança, né? Deus nos convida para isso. E se você parar a pensar, né, que é um desafio.
É um desafio tanto para você, porque você ouve a palavra dizendo, você tem que ser assim. Mas a maioria das situações que acabam sendo criadas justamente para você agir de uma maneira diferente. Ou, no caso, você gostaria de agir de uma maneira diferente. Tipo, exercer o autocontrole, o autodomínio de saber Aí ficar você fala, calado. você gostaria de. Aí vai para outro texto, lá no Novo Testamento, que a carne luta contra o espírito, a carne são os nossos desejos, o espírito é o desejo de Deus. Aí você fica nesse negócio. Mesmo até em Tom e Jerry, aquele diabinho e aquele anjinho que aparece ali pro Tom, às vezes, né? Cara, tem muito ali até do evangelho, cara. Sabe? Já tá ali falando, já tava rolando aquilo ali em Atos, em Romanos. Né? O apóstolo Paulo já falava sobre isso, sabe? E tem aquela questão, né? Tipo, quando eu tava lendo esse texto aqui, ó, esse último versículo, tipo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Sabe essa ideia de, tipo, aquilo que eu falar, aquilo que eu pensar, possam te agradar, tipo, é basicamente, ó, no que eu falar, no que eu pensar, me guia, tipo, que eu não fale nenhuma besteira, sabe, tipo, me controla, que seja agradável ao Senhor. E às vezes nem sempre o que é agradável a Deus vai ser agradável a quem ouve, por mais que temperança que você seja, tipo, às vezes a verdade ela confronta você. É o desafio, Se você né? dizer que não é confrontado pelo que é escrito na palavra, não sei, né? Ah, com certeza. Não, tem também. Eu acho que tem uma coisa também no começo que ele vai falar sobre. Eu acho que é o versículo, deixa eu ver, 7. Por exemplo, assim, no finalzinho ele fala assim: o testemunho do Senhor é certo, tornando os sábios em simples. E aí, quando a gente vai lembrar que a instrução, a lei, ela tem a lei e a sabedoria, elas andam juntas. Né? A sabedoria tem muita relação com a instrução, com a lei, né? A lei mosaica, essa coisa toda também. Então, ser sábio não é ser acadêmico. Ser sábio é quem se relaciona com Deus e busca fazer o que Ele quer fazer, o que Ele quer para nossa vida. Busca fazer o que é reto aos olhos de Deus. A sabedoria é muito mais ligada a isso, né? E como a gente às vezes não se pega fazendo isso, né? Tipo, quando a gente olha, por exemplo, se você olhar nessa questão da lei, desde a criação ali, naquele questão do povo, né? Tipo, todo o caminho que levou até chegar a gente. Por exemplo, passou pela a lei, a instrução que Deus deu a Moisés para passar para o povo, o que eles podiam, o que eles não podiam, como eles se relacionariam com o pessoal Eles vão ao ser redor. testemunho, né? A testemunha, tipo, era Deus dizendo assim, olha, eu quero uma nação para ser testemunha no meio de várias nações que não me servem. Tipo, vocês serão um exemplo. Só que quando chega em Cristo, quando Jesus ele já fala assim, beleza, agora não vai ser mais somente uma nação. Eu quero um povo de todas as nações para ser exemplo. Tá ligado? Então já amplia essa maneira de ver. E todo esse povo, ou melhor, esse povo de todas as nações, que é chamada a igreja, usam este único livro que é dito aonde a verdade ali é falada, a palavra dele é dita, onde os preceitos, os juízos, os ensinamentos dele são pregados, que é a Bíblia. E pra tu ver que, tipo, já foi um livro que já foi queimado, já foi rasgado, já foi perseguido. Ou se não só de pedacinho em pedacinho, a pessoa tem acesso às vezes só a uma Né? página, dependendo. Já- Né? E eu- isso é real, tá, Eu já gente? ouvi Não é Já falácia. vi relato de pessoas que, tipo, com uma página passavam um ano, tipo, de ano em ano recebiam uma página da Bíblia e meditava naquilo ali, porque não podia ter a Bíblia completa, então cada um tinha uma página da Bíblia. Pois é. E o pessoal tinha que meditar pra poder. Mano, eu fico viajando, cara. Pois é que a nossa realidade é meio estranha, né? A nossa realidade é de total liberdade e ao mesmo tempo que a gente tem liberdade, a gente tem negligência. Hoje que você Com tem isso, acesso né? a Tem ela negligência. física, Negligente. a ela no aplicativo, ela no computador, você não, às vezes é difícil você imaginar que tem lugares que só a menção dela já é complicado, assim. Pois é. Compromete, né? Pois é. Eu acho que tem um lance também massa que a Bíblia revela. A Bíblia ela é uma das formas de se revelar o amor de Deus e a graça dele sobre a gente. Por quê? Jesus já não está aqui em presença física. A Bíblia também é um pouco de alento, sabe? Para o discípulo de Jesus que não teve a oportunidade, como é o meu caso, eu nunca vi Jesus fisicamente. Eu sei que ele está aqui, eu sei que ele
tá comigo todos os momentos da minha vida, mas ela é um alento, cara, porque nos momentos de dor, de dúvida, de ansiedade, de solidão, eu tenho para onde correr e eu tenho aqui escrito o que Deus diz para mim, sabe? É como se fosse assim, ó, eu não vou estar aqui, eu vou estar perto de você, mas algumas vezes a sua mente limitada vai achar que eu não estou perto de você. Quando a sua mente limitada achar que eu não estou perto de você, mesmo assim, mesmo com a sua falha, eu tenho isso aqui para você. Eu deixo isso aqui para você, sabe? Para mim, isso é um sinal de amor de Deus, sabe? Por exemplo, ó, o tempo é pouco e não tentando me aprofundar, mas já viu aquela ideia que o pessoal vive muito pelo sentir? Tipo, ah, não, eu sinto a presença de Deus. Tá, aí vive no sentir. Quando você não sente? E aí se encaixa aquela questão, a minha crença nele não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu sei que ele disse que estaria, o Exato. que faria. Por exemplo, a palavra dele diz que ele estaria conosco. Então, se eu sinto ele ou não, a palavra diz que ele está conosco, que ele não nos Verdade. abandonaria. Com certeza. E uma das maneiras de eu saber disso é lendo isso, a palavra. Tem gente que diz, não, eu vou sentir a presença. Mas a maneira dele falar com você é através da leitura desse texto. Exato. Né? Ele se Existe revela coisa mais através disso. transcendente do que um livro como esse aqui, que passou tanto tempo, como você mesmo disse. Já tentaram fazer de tudo com ele? Existe coisa mais transcendente do que isso? Palavras tipo de mais de 2000 anos atrás e que ainda se permanece atual. Cara, eu viajo quando tipo leio uma palavra assim que diz assim, olha, nos últimos tempos cada um procurará os seus próprios mestres, não darão ouvido aos ensinos e tal. Aí você pensa, mano, não é que é verdade? Tipo, cada um hoje quer fazer o que... A gente prefere às vezes escutar E aí não tô querendo desmerecer esses profissionais, a gente às vezes escuta mais o coach do que o Jesus, velho, do que o que a palavra dele diz. Às vezes a coisa tá aqui e às vezes a gente precisa de uma pessoa aparecendo. Não que Deus não use pessoas, gente, não é isso não. Deus capacita profissionais, entendeu? Eu não tô querendo, por favor, não me interprete mal. Mas é porque muitas vezes tem coisas na nossa vida e decisões que a gente encontra aqui na palavra, sabe? Conversas mesmo de relacionamento de Deus com a gente, sabe? Tu falasse agora, eu me lembrei do que a gente falou, tipo, na série anterior, né? Que, tipo, quando a gente falava ali, olha, o tema é difícil, trabalhar com essa questão da ansiedade, depressão é difícil e tal, mas Deus capacita pessoas para lidar com isso também, né? Não é à toa que, tipo, existem os profissionais da psicologia, psiquiatria, que estão aí para auxiliar. E aí, parecia até o momento que, tipo, não é negar que eles podem ajudar, tipo, mas é uma coisa que você não pode também só ficar de um lado, você tem que saber juntar os dois, sabe? Tipo assim, saber que ele traz pessoas capacitadas para trabalhar com aquilo, mas também que ele traz o ensino da palavra também para te ajudar a ensinar, não ficar só um do lado do outro, sabe? E a gente vai ver na Bíblia mesmo pessoas que foram instruídas nas mais áreas profissionais, mais diversas áreas, claro, dentro de um escopo do tempo, e que Deus ali capacitou as pessoas, elas se desenvolveram profissionalmente, né? E é isso aí, nos seus ofícios, isso é normal. A Bíblia ela nos leva muito mais a uma reflexão ordinária, do ordinário, ela nos leva a ver Deus, a presença de Deus no nosso ordinário, do que apenas nas coisas extraordinárias. É aquela tendência de querer deixar tudo no sobrenatural e esquecer que Deus trabalha no dia a dia, nas pequenas coisas, no caminhar diário, na convivência, no relacionamento. Não é à toa que Ele é um Deus que se relaciona com os seus filhos, com os seus servos. E a própria leitura da palavra, ela demonstra isso. Não tem como eu me relacionar com ele se eu não conhecer ele lendo sobre ele, sobre a palavra dele, sobre o que ele quer que eu faça. E a única maneira é através disso. Ler, relacionar, buscar ter tempo com ele. Então, eu acho que isso é o que, tipo, se a gente fosse falar assim, tá, quando a gente fala só a escritura,
através da escritura, eu me relaciono com ele, eu aprendo mais sobre ele. E se eu... Através da escritura, a gente se relaciona também com ele, né? E se esse relacionamento é um relacionamento saudável, eu me mantenho firme. Não por mim mesmo, mas porque ele me ajuda a ficar firme. Tá ligado? Tipo, já entre outro ponto, não é por meu mérito, é graça dele, que a graça dele me mantém firme. Então, através da... Não tem como você ler uma coisa e não puxar para outra. Através da escritura, eu aprendo sobre a graça, eu aprendo sobre tipo, a própria a busca em Cristo, aprendo sobre... Acho que a gente já puxou umas 10 verdades bíblicas só nesse papo aqui. Né? A gente diz, tem isso, não, mas tem isso, tem isso. Por isso que eu acho que é a base, né? Tipo, se você se mantém na verdade do que a escritura dele traz, meditar sobre ela, meditar sobre a palavra, é como se, tipo, através desse primeiro ponto você vai automaticamente chegando nos outros. Através de, tipo, você confiar na escritura, que é a palavra dele, que ela te guia, você vai aprender sobre o que é a graça de Deus, porque só damos glória a Deus, porque é a fé em Cristo, a fé nele, porque somente Jesus Cristo e não o outro, sabe? Então, é um ponto de partida para essa grande, vamos dizer assim, essa grande jornada de entendimento. E eu acho que se você olhar para parar, foi aí que, tipo, naquela época eles viram... Parar para olhar. Parar para olhar. Tu falou olhar para parar. Mas, tipo, se você... Como é que é mesmo? Olha. Se olhar... Ih, agora? Parar para olhar. Parar para olhar, isso. Foi esse ponto que uniu eles lá, sabe? Por mais que, tipo, fosse um momento que houvesse acontecendo vários movimentos, tipo, o Zwingli de um lado, o Lutero do outro, Melanchthon de um lado e tal. Quando eles viram o que estava acontecendo, eles, vocês estão fazendo isso, mas o que é que nos une? Por quê? Primeiro a gente está buscando que a palavra de Deus é a base. Não tem outra coisa, eu não posso colocar uma coisa a mais além. Ela tem que ser o meu ponto de partida. Aí a pessoa, faz sentido. E o que mais? Aí vai puxando um ao outro. A fé, verdade. A escritura, Cristo, a glória e por aí vai. Massa. Meu irmão, valeu, viu, velho? Valeu participar. A gente vai encerrando esse bate-papo. Isso aqui ia durar pra caramba. Dura muita conversa, dá muito pano pra manga. Isso aqui dava um podcast de umas 2-3 horas fácil, tá? Sem exagero. Mas a gente entende e essa é a nossa proposta. Bater um papinho de 20 minutos a meia hora para que você não se canse, para que você fique com gostinho de quero mais. A gente não quer fechar pontos aqui e dizer assim, é isso e tal, ipsiliter. A gente quer trazer reflexões para que a gente rumine um pouquinho mais o que a gente aprendeu na mensagem. Se você não viu a mensagem, ela está no nosso feed, tanto do podcast quanto do YouTube. Você pode acompanhar. E eu até... Como eu digo para todo mundo, toda vez, agora você que pegou agora até o final, tudo bem. Mas se você quer continuar vendo essa série, eu convido você para que você veja a mensagem. Depois de ver a mensagem, você vai bater um papo. A intenção aqui não é analisar a mensagem. É falar o que Deus tem falado no nosso coração por meio da mensagem. Tá bom? E se quiser se aprofundar mais sobre esse tema, assim, eu conheço alguns podcasts, sabe? Que um específico aí que trabalhou o tema várias vezes. Vários episódios, sabe? Bem nordestino, bem massa, sabe? Hoje vai ser massa. Pois é. Tal. Pois é, tem um jabazinho, né? É bom falar, eu tenho um podcast chamado Cuscuzcast, então você pode também seguir o Cuscuzcast no YouTube ou no feed, e aí vão ter alguns temas que vão abordar um pouquinho da reforma protestante, da questão doutrinária, da questão de pré-reformadores, outros movimentos. Tá bom? Cheiro pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, galera.